Parte 1. Tornando-se uma mulher alegre. A vida não precisa ser fácil para ser alegre. Alegria não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo. William van der Hoeven. Tornando-se uma mulher alegre. Aceitando a verdade. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Já lhe pediram algo que não despertava o seu interesse? Algo que poderia até lhe causar alguma dor física, mental ou emocional? Com certeza muitas vezes, não é? Isso aconteceu comigo em certa manhã de verão. Um dos telefonemas que recebi naquele dia ensolarado foi o de uma senhora que presidia o Ministério das Mulheres na igreja de minha família. Ela me pediu que orasse sobre assumir a escola bíblica feminina na primavera seguinte. Não se limitou a me propor a liderança do grupo, mas chegou a me dar um tema específico de estudo: provações. Seu comitê discutir as necessidades das mulheres da igreja e decidira que enfrentar com sucesso as tribulações seria um tópico importante, já que muitas delas passavam por todo tipo de dificuldades. Aquelas senhoras não tinham ideia, mas seu pedido tornou-se rapidamente uma provação em minha vida. Você pode até perguntar, por quê? Continue lendo. Minha primeira resposta, sinto dizer, foi negativa. Não gosto de ensinar pro coração. Prefiro seguir o fluxo de meu estudo bíblico pessoal. Minha segunda resposta, sinto também dizer, foi medo. Quem iria participar de uma classe concentrada em problemas? A maioria não quer ouvir coisas agradáveis, felizes. Não queria me tornar uma professora de choros, suspiros e lamentos. No entanto, depois de conversar com Deus, Ele mudou meu coração. Aceitei a oportunidade como vinda dele. Entendi que Ele não só estava me pedindo que abordasse a vulnerabilidade de cada um às provações diárias, mas que também tinha algumas coisas para me ensinar. O comitê da igreja havia sido sábio. As provações fazem parte da vida, da minha e da sua. Procurando outro professor. Ao atravessar a provação de aceitar uma tarefa pouco desejada e o desafio de mergulhar no tema das provações, minha mente correu rápido para o apóstolo Tiago. Imaginei que ele tinha passado por uma experiência similar, já que abordara o tema em sua epístola. Coloque-se por um segundo no lugar de Tiago. É como se você recebesse o cargo de professor em uma disciplina que poderia ser chamada de Noções Básicas sobre as Provações. Por saber que todos nós sofremos, o diretor do curso, o próprio Deus, pediu a Tiago para criar um currículo que providenciasse ajuda substancial aos cristãos diante dos maus tempos. Porém, isso não é tudo. Foi dito a Tiago que seria um curso por correspondência. Por quê? Porque ele nunca iria falar diretamente aos alunos. A tarefa de Tiago era então elaborar instruções universais que os ajudassem em toda e qualquer situação para sempre. Tiago deveria divulgar informações úteis para qualquer cristão, desde a criança em Cristo enfrentando as dores do crescimento, até o santo amadurecido no seu leito de morte. Deveria comunicar diretrizes que instruíssem o povo de Deus sobre como enfrentar tudo, desde um pequeno insulto até uma grande catástrofe. O que você faria se fosse Tiago? O que diria? Por onde começaria? Pois esta foi exatamente a tarefa que Deus deu a ele. Havia alguns santos lá fora que precisavam de ajuda. Judeus crentes morando fora de Jerusalém e da Palestina, fora do centro do cristianismo, passando por várias provações. O trabalho de Tiago era ministrar-lhe conselhos de maneira piedosa.
Quais foram os resultados da tarefa? Esses são alguns fatos que cercam as lições eternas de Tiago a todos os crentes sobre como descobrir o caminho de Deus nas provações. Indo direto ao ponto. Para início de conversa, cronologicamente, o livro de Tiago é a primeira epístola do Novo Testamento, escrita apenas 15 anos depois da morte de Jesus. É um manual ousado, direto, prático, sobre a vida santa sob quaisquer condições, inclusive pressão. Repleta de sabedoria, a epístola de Tiago foi comparada ao livro de Provérbios por suas declarações curtas, afiadas, relativas à vida piedosa. Como Tiago cumpriu a tarefa recebida de Deus? Sentou-se e, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu listas de advertências a seus leitores invisíveis. Uma lista de princípios, de faça e não faça, de regras de vida. Tiago transmitiu a seus irmãos e irmãs em Cristo palavras de sabedoria para todas as circunstâncias. Qual a razão de Tiago ter sido escolhido para isso? Possivelmente por ser meio-irmão de Jesus. Veja Mateus 13:55. Veja bem, Tiago, um irmão mais jovem na família, teria testemunhado em primeira mão como Jesus, o Filho de Deus e o homem perfeito, lidava com as provações. Imagine agora que você é Tiago. O que diria para começar seu curso intitulado Noções Básicas sobre as Provações? Um representante da indústria de cartões certamente adotaria as seguintes mensagens para os santos, pobres e sofredores. Estive pensando em você, ou sare logo, ou fique firme, garoto. Autores de livros de psicologia sugeririam ações como recuar, procurar vencer, lutar, desistir ou ceder. De modo surpreendente, o curso de Tiago na Escola de Provações oferece conselhos bastante diferentes. Em apenas 9 palavras, Tiago vai diretamente ao ponto com uma exortação. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago 1:2. Deixando de lado generalidades, conversas fúteis e tentativas de dourar a pílula, Tiago estimula os leitores a confrontarem suas tribulações diretamente, com uma abordagem positiva. Alegrar-se em suas provações. Parece impossível? É, a não ser quando compreendemos várias verdades sobre as aflições. As provações são um fato da vida. A vida não é fácil. Ser cristão também não é fácil. É claro que temos novidade de vida em Cristo. Temos as promessas de Deus. Porém, como crentes, é certo que todos nós seremos sacudidos pelas provações ao longo de todo o caminho. Pedro disse aos seus leitores: Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Paulo escreveu: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Jesus ensinou que, no mundo, passais por aflições. João 16:33. As tribulações virão. Viveremos todo tipo de experiência, inclusive as negativas. Mas diz Tiago que, quando chegarem, temos escolhas a fazer. Uma dessas escolhas é atitude. Deus nos concede o privilégio de escolher a nossa atitude. Podemos reagir de modo amargo, deprimido ou irado, ficar resmungando. Cabe a nós escolher. Ou podemos ser mulheres que suspiram e suspiram um pouco mais, sentindo-se derrotadas. Podemos desanimar, franzir a testa, ficar amuadas e nos queixar. Tiago, porém,
recomenda uma perspectiva melhor, de fato o melhor caminho. Ele compartilha conosco a escolha certa. Ele nos encoraja a decidir ter uma atitude alegre. A primeira regra de Tiago para a vida jubilosa em circunstâncias pouco alegres é considerar tudo como motivo de toda alegria. Aprendendo a considerar. Assim como o alfabeto é a base do aprendizado para ler, o conhecimento do 1, 2, 3 é fundamental para aprender como triunfar nas provações. O curso elementar simples de Tiago sobre a paciência piedosa no sofrimento inclui aprender a considerar. Ele diz: considerar tudo como motivo de alegria, ao deparar-se com cada provação. Quando leio essas palavras, minha reação imediata é não gostar delas. As palavras de Deus, por intermédio de Tiago, são inesperadas e chocantes, como água gelada lançada em meu rosto. Por quê? Quero que Tiago e todo mundo se identifique comigo, sinta minha dor. Quero empatia e simpatia. Quero que alguém me ajude. Quero que alguém me convença a ter uma atitude piedosa. Como desejo um coração obediente, e penso que você também. Compreendo que tenho de aprender a considerar em vez de contar com os outros. Considerar as provações como motivo de alegria é uma questão de fé e não de assentimentos. Considerar significa avaliar e prestar contas de algo. No caso de Tiago 1, versículo 2, é a provação que deve ser avaliada até o ponto em que se decide considerá-la como motivo de toda alegria. Considerar envolve julgamento cuidadoso e deliberado. No final, devemos olhar para a provação, qualquer que seja ela, e considerá-la como motivo de alegria. Aprendi muito sobre essa consideração. Em primeiro lugar, considerar uma provação como alegria é feito com a mente e não com as emoções. É uma disciplina mental. É uma questão de pura obediência. Deus não está pedindo que os cristãos envolvidos em provações sintam alegria. Ele está pedindo que sigam as suas instruções e considerem, avaliem, determinem e decidam essas provações como motivo de alegria. Em segundo lugar, considerar provações como motivo de alegria não tem nada a ver com o corpo ou como o cristão está se sentindo fisicamente. Considerar elimina avaliações de acordo com a experiência física, ao contrário da ideia de que se me agrada é uma coisa boa, ou se não me agrada deve ser uma coisa má. Os cristãos, portanto, não devem considerar ou avaliar suas provações de acordo com aparências ou sentimentos. A consideração não é feita pelo que vemos, mas pela fé. 2 Coríntios 5:7. Pela fé e em obediência, escolhemos considerar cada provação com alegria. Por quê? Porque é isso que Deus diz que devemos fazer para descobrir o seu caminho em meio às nossas provações. Dando um passo à frente. Onde você se acha hoje? Onde você mora? Você quer ou gosta de estar neste lugar? É comum para uma mulher morar onde não se deseja. Por exemplo, se você é casada, vai seguir seu marido por todo canto. Ou talvez ele não deseje tomar qualquer atitude enquanto você está ansiosa por um novo começo. Você deixa a família para trás, irmãos, irmãs, pais, filhos casados, netos e amigos, enquanto fica junto de seu marido. Como Sara no Antigo Testamento, em Gênesis 12, de 1 a 5, você pode ter de pôr de lado tudo que lhe é familiar e amigável para experimentar o que é diferente e o que não parece benéfico para você e sua família na ocasião. Se você é solteira, experimenta perda quando seu emprego a leva de lugar em lugar, afastando-a dos seus entes queridos, de uma boa igreja e de seu sistema de apoio. É como se você estivesse começando de novo. Minha amiga, estas são provações.
Qual é o seu estado mental ou espiritual hoje? Você está sofrendo por causa da tristeza, desânimo, medo, ansiedade, preocupação, solidão ou desespero? Até o poderoso guerreiro rei Davi teve seus dias de abatimento. Havia problemas entre ele e certas pessoas. Davi clamou a Deus: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Salmo 9:13. Houve ocasiões em que Davi pensou que certamente morreria. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Salmo 27:13. Você também está nesse barco? Há uma questão específica, relacionamento, doença, circunstância da vida, perturbando você hoje? Creio que a resposta é sim. Você pode dar um passo gigantesco e positivo para a frente ao compreender a verdade de que as provações são fato da vida. Não se deixe abater pelas tribulações. Não pergunte por que algo lhe aconteceu. Não acuse Deus com pensamentos do tipo: como um Deus amoroso pôde permitir que isso acontecesse? Não duvide de Deus perguntando-se: onde Deus está quando preciso dele? Onde Deus estava quando isso aconteceu? Por favor, não se entregue à ira, à depressão ou ao desânimo. E não decida sair da corrida. Não desista. Nem queira desistir. Você pode ser uma mulher alegre, apesar dos problemas que enfrenta. Não adie uma atitude positiva, entregando-se a pensamentos como: quando tudo isso acabar, vou ser feliz novamente. Em vez disso, reconheça a verdade de que neste planeta as provações fazem parte da vida. Siga o conselho de Deus em Tiago e considere tudo como motivo de alegria. Escolha a atitude correta, aquela prescrita por Jesus. Curve os joelhos, o coração e suas emoções diante do Deus Todo-Poderoso e expresse a atitude de seu coração. Deus, não gosto do que está acontecendo, mas o Senhor diz para considerar essa dificuldade como alegria. Portanto, pela sua graça, estou decidindo fazer isto. Você vai agir assim? Aceitar as verdades sobre as provações faz toda a diferença em todas as ocasiões da vida. Este é o caminho de Deus em meio às suas tribulações. Você pode ser uma mulher alegre, apesar dos problemas que enfrenta. Assim como as estrelas têm mais brilho na noite mais escura, a sua alegria resplandece mais em meio aos piores problemas, quando você os considera uma alegria.